O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão, disse aos discípulos: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus veio para anunciar a boa nova do reino de Deus. E quando chegou o tempo de começar o seu ministério, Jesus deixou a casa de seus pais e se dedicou totalmente ao anúncio do reino. E eram muitas as pessoas que seguiam a Jesus, que se aglomeravam para escutar a sua palavra. E o Evangelho de hoje diz que Jesus estava falando às multidões, portanto, muita gente em torno de Jesus. Jesus certamente estava há bastante tempo fora de casa, e a sua mãe, como uma boa mãe que se preocupa com seus filhos, se reúne com os parentes de Jesus e vão à sua procura. Há tempo que Jesus não volta a casa, vamos ver o que é que ele está fazendo, o que é que está acontecendo. Então encontram Jesus rodeado de multidões, não podem nem mesmo chegar perto dele. Falam com alguém que então vai anunciar a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, querem falar contigo. E a resposta de Jesus, uma resposta em forma de pergunta: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe, eis meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Parece até que Jesus despreza a sua mãe e seus parentes, mas na verdade não é assim. Jesus quer dizer que ele veio principalmente para anunciar este reino de Deus, para fazer a vontade do Pai, porque esta é a vontade do Pai. E esta sua missão está acima de tudo e qualquer coisa. Ele mesmo disse: quem não é capaz de deixar mãe, irmãos, por causa de mim, quem os ama mais do que a mim, não é digno de mim, não está apto para o reino de Deus. Por isso Jesus, com essas palavras, ele está dizendo que não são os laços de sangue que são mais importantes, mas o mais importante é formar uma nova família, a família de Deus. E quem é que pertence a essa família? Todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática.
E onde fica a mãe de Jesus? Quem mais colocou em prática a palavra de Deus? A mãe de Jesus. A tal ponto que a palavra de Deus se encarnou onde? No seu seio, o próprio Jesus. É o verbo de Deus, a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E nasceu do seio da Virgem Maria. O Evangelho diz que ela ouvia a palavra de Deus, meditava essa palavra, guardava no seu coração. E ela de tal modo acolheu a palavra de Deus, foi obediente a Deus, fez a vontade de Deus ao ponto de se tornar a mãe de Jesus. Portanto, com essas palavras, Jesus exalta ainda mais a sua mãe. Ela é bem-aventurada, certo, porque é sua mãe, mas é mais bem-aventurada ainda porque ela acreditou na palavra de Deus. E foi acreditando na palavra de Deus que ela se torna a mãe de Jesus. Portanto, o tornar-se mãe de Jesus é uma consequência da sua fé. É uma consequência da sua obediência, do colocar-se à disposição de Deus para fazer a sua vontade. Agora, o que Jesus nos diz é que, assim como Maria, a sua mãe, colocou em prática a palavra de Deus, e se torna íntima de Deus, e se torna íntima do próprio Jesus, porque é a sua mãe, também Ele quer que todos os discípulos se tornem também íntimos dEle, gozem da sua amizade, da sua intimidade, da sua família, a família do povo de Deus. Bem-aventurado é quem ouve a palavra de Deus e põe em prática, disse Jesus. E a sua mãe e seus discípulos procuram viver essa palavra, procuram colocar em prática. Nós estamos aqui reunidos e nós somos o povo de Deus. Nós estamos aqui porque nós acreditamos em Jesus Cristo. E nós queremos ser seus discípulos. Aliás, já o somos. Porque quando nós somos batizados, nos tornamos discípulos de Jesus. Mas nós queremos ainda mais. Nós queremos ser missionários, discípulos missionários. E o missionário é aquele que anuncia e testemunha com a sua própria vida a sua fé. Eu creio, vivo, anuncio, testemunho. E quando nós fazemos isso, nós estamos nos tornando colaboradores de Jesus. Estamos levando adiante aquela missão que o Pai lhe confiou e que Ele confiou aos seus discípulos. Ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho. Queremos pedir a Jesus, que está aqui diante de nós, a graça de nos tornarmos missionários, a graça de testemunhar o seu amor e a sua misericórdia no mundo de hoje. O mundo precisa de testemunhos de misericórdia. Viver o ano da misericórdia, como nos recomenda o Papa Francisco, para vivermos bem o ano da misericórdia, temos que praticar obras de misericórdia. Precisamos estar ao lado, ir ao encontro das pessoas que necessitam de um gesto, de uma palavra, de um conselho, de uma ajuda. Se nós fizermos isso, estamos vivendo então o ano da misericórdia. Estamos sendo testemunhas da misericórdia. E ao mesmo tempo, Deus se torna misericordioso para conosco. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se somos misericordiosos, Deus é misericordioso para conosco. Sede misericordiosos como o Pai. O Pai é misericordioso para conosco.
Jesus, dai-nos então a graça de sermos misericordiosos, de sermos testemunhas desta misericórdia. Jesus, tu que vieste ao mundo para trazer a misericórdia, para mostrar a todos que o Pai é o Pai das misericórdias, é o Pai rico em misericórdia, que se alegra com o pecador que se converte, que faz festa quando alguém se converte. Dá-nos essa graça de nos convertermos dos nossos pecados e sermos instrumento para os nossos irmãos. A Virgem Maria, ela experimentou a misericórdia de Deus, portanto, ela proclama que Deus é misericórdia, que Deus fez misericórdia aos nossos pais. Por isso, ela é a mãe da misericórdia. Por isso, nós podemos invocá-la como a nossa mãe, a mãe que olha para nós, seus filhos e filhas, e nos conduz para o seu Filho Jesus. Quantas preces, quantos pedidos a Virgem Maria não coloca diante do seu Filho por nós, quando nós recorremos a ela como a nossa mãe. E ainda tenho presente na mente todos aqueles gestos durante estes dias do Sírio, quantos adultos, quantas crianças que levavam as mãos suplicantes à Virgem Maria. Certamente não foram milhares de preces, foram milhões de pedidos à Virgem Maria. E ela, como mãe, leva até o seu Filho Jesus. Por isso nós queremos dizer o nosso muito obrigado à nossa mãe, Mãe de Misericórdia. Obrigado, mãe, porque cuidas de nós. Obrigado, mãe, pelo carinho que tens para conosco. Obrigado, Jesus, porque és o rosto da misericórdia do Pai e atendes as preces que a tua mãe, a Virgem Maria, faz por todos nós. Em companhia de Jesus, em companhia da Virgem Maria, nós temos a certeza de que podemos chegar junto ao Pai, rico de misericórdia. Obrigado, Senhor.